Olá, queridos. Deus abençoe você. Abençoe a sua casa de forma grande e poderosa. Bom, estamos, na verdade, dando início, a nossa... Eu já considero essa live como um verdadeiro culto, onde nós oramos e ouvimos a palavra de Deus, nos fortificamos, nos abençoamos, tá? Nos abençoamos e somos abençoados. E esse é um momento que ele não pode ser desprezado, Nenhum momento que seja com Deus, ele pode ser desprezado por absolutamente nada. Ou melhor, você tem que aproveitar. Lembra que nós falamos ontem sobre a oportunidade? Então é saber aproveitar. Amém? E uma vez sabendo aproveitar, Deus, ele vai abençoar tanto a mim quanto a você. Vamos falar hoje de um assunto que vai edificar muito você, sua vida. Eu acredito que as mensagens, as mensagens que estão sendo entregues nos nossos encontros pelo YouTube, têm sido bênção, para cada um de nós, acredito eu, Acredito eu. Então, será bênção hoje de novo. Compartilha com as pessoas, tá? Compartilha com o link. E você, além de ser abençoado, você vai poder abençoar também outras pessoas, tá?
Então, participe a bênção a outros. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, aperte no botãozinho, seja inscrito e comece a viver com a gente essa fé, tá? E eu acredito que o assunto de hoje, ele vai abençoar muito, mas muito, muito você. Bárbara Correia da Mota. Boa noite, Bispo Luciano. Que Deus cubra a sua igreja com muitas bênçãos ao bispo mais amado do Brasil. Obrigado, Bárbara. Que Deus te abençoe muito, tá bom? E seja sempre bem-vinda à Fé do Resultado, tá? São várias pessoas com a gente. A Maria da Uberlândia também. Entrei nessa live, mas em nome de Jesus vou sair sem dor. Ah, vai. Com certeza vai. Tá? Não tenho dúvidas disso. Mecânico das Panelas, sempre na fé, dando uma boa noite pra gente. Né? Ranúzia Santos, Bispo, sou inscrita no canal, mas não recebo mais as notificações. É necessário vasculhar o YouTube para encontrar. Algumas pessoas têm recebido algumas reclamações, têm feito algumas reclamações acerca disso. Eu vou pedir para olharem acerca da configuração, como está. Gente, hoje não deu tempo de nada, né? Eu cheguei quase agora e assim que cheguei, já vim direto aqui para live, não deu tempo de trocar de roupa, de fazer nada. Mas estamos na fé, tá? E da Maria, tá? Cumprimentando a gente. Boa noite, Bispo amado. Deus abençoe a sua vida e toda a sua família, tá? Bispo, boa noite, Bispo Luciano. Estou na fé da IUDP. Que bom, né? Vocês acompanharam, não sei se vocês acompanharam a reunião de hoje, às 10 horas da manhã, tá? Foi algo extraordinário, né? Muitos milagres, pessoas que, graças a Deus, foram muito abençoados, milagres que aconteceram na hora da oração e outros milagres que foram contados. É o poder de Deus, né? Você viu uma senhora que ela não conseguia. A Denilza está perguntando, o senhor está bem? Graças a Deus estou bem, Adenilza. Boa noite, meu bispo Luciano. O senhor está bem? Estou, Adenilza. Obrigado pela preocupação, tá? Ela não subia nem escada de ônibus. Lembra disso aí? Nem escada de ônibus. E graças a Deus, ela subiu uma escada enorme e disse, bispo, eu estou curada. Inclusive, ela chegou a dizer, o médico disse que eu teria que me acostumar com isso, tá? E ela agora vai se acostumar com a cura, com o milagre. Ana Célia, boa noite, Bispo Luciano, a paz do Senhor, como o Senhor está? Obrigado pela preocupação, Ana Célia, estou bem, graças a Deus, tá? O John, ele diz, esse ministério é uma bênção. E tem sido, né? Adelina Borges, estou sempre na fé, tá? Tem igreja em Porto Alegre? Gente, que tem de pessoas me perguntando se tem igreja nos estados, se tem igreja nos locais. Sabe o que eu vejo? Que a igreja Unida Deus Proverá, ela é uma igreja que, por incrível que pareça, né?
tempo pode passar, mas ela é uma igreja que está sempre sendo desejada pelas pessoas Brasil afora, né? Mundo afora, né? Porque tem pessoas pedindo igreja em Portugal, na Itália, e assim a gente observa como Deus ele é com esse ministério, né? Maria Angélica Gonzalez, bispo, Deus operou um milagre financeiro na minha vida. Eu vou enviar o dízimo e a oferta do mesmo valor quinta-feira, bispo. Amém. Glória a Deus. Tá vendo? Estou falando de milagre e as pessoas estão mandando seus testemunhos. Você que já está sendo abençoada, você pegou a toalha um dia, você está orando com a gente nas orações, inclusive você que já está no propósito do movimento das águas no tanque, já tem um milagre para contar. Gente, nunca perca a chance, a oportunidade de glorificar a Deus. Conta, faz como a Maris, entendeu? Olha aí, ó. Deus operou um milagre financeiro. Você vê eu fazendo propósitos aqui, e eu creio que Deus ele traz o resultado. E a prova está aí. Aí, ó. Na quinta-feira, vai enviar o dízimo, sua oferta no mesmo valor, é Deus honrando. Marlene dando uma boa noite para a gente. Boa noite, Marlene, que Deus te abençoe. Tá? Também a Ana Maria, bispo, grande luta, mas muito maior vai ser a vitória. Ah, isso aí é sem dúvida, né? Eu não tenho dúvida disso. A Luzia, né, se eu não estou errado, ela diz, boa noite, bispo, hoje o culto foi maravilhoso, uma bênção, né? Boa noite, sou daqui, José Cícero Santos, de Mato Grosso, paz do Senhor Jesus, paz, querido, que Deus te abençoe, tá? Essa oração pela vida, Deus proverá, Ana Célia. Muito bem, vamos orar, tá? Boa noite ao Jorge José, nos cumprimentando também. Muita gente conosco, ligado. Aqui em Minas, Neide, te espero aqui em Minas. Ah, é? Tá bom, Neide, espera aí que a gente vai chegar lá logo, logo, tá bom? Genesiana, Bispo Lu, fica bem em nome de Jesus. Obrigado, Genesiana. Vocês são bênção mesmo. Rejane conserva, Bispo profetiza para o meu esposo, vai fazer exame de próstata amanhã. E Deus proverá, tá? Fica com medo não, que vai dar tudo certo. Tem IUDP, a Elisete perguntando, em Porto Alegre? Já tivemos, mas vai voltar a ter, tá bom? Na melhor versão possível. Aguarde só por enquanto. Até então estamos no Brás, numa fé muito grande e com uma multidão. Domingo agora, gente, eu tenho falado para as pessoas e estou falando para você. Pega o ônibus, pega o trem, pega o metrô, pega o avião, pega o ônibus de viagem. Gente, não olha para nada. Atende o chamado. Domingo agora vai ser assim mais do que extraordinário, tá? Mais do que extraordinário. Mais do que extraordinário. Nós seremos a Santa Ceia da resposta. E quando nós ungirmos, você vai ser tomado de uma unção. Gente, vem, mas vem para voltar com a tua bênção. Até porque nós vamos ter domingo
Aí, se Deus quiser, eu vou estar. E eu vou estar na segunda, com a segunda-feira da unção que atrai. A unção nas mãos que atrai a prosperidade. Nós vamos untar a sua mão com este óleo. É uma luva, é uma coisa. Você, segunda-feira, e na terça-feira eu vou estar, se Deus quiser. E aí já será com a grande terça-feira, iniciando às 6h30 da manhã, terça-feira da imposição de mãos, com o toque no manto, o lugar de onde sai virtude. Vai ser uma das terças-feiras de mais milagres que esse estado já viu. E se você quer receber, esteja. Então são 3 dias memoráveis, que será essa semana que vem agora, tá? E eu não tenho certeza que você não deve olhar para nada e ficar de fora. Eu acompanhei o final e foi uma maravilha, tá? Também aqui, a Edeleuza que falou, né? Edeleuza. A Edenilza Costa Fagundes. A Denilza, Marcelo, Marlon, Amanda, Diego, Lívia, Bispo, a Bahia te ama. Glória a Deus. Eita, Bahia, terra abençoada. Sim, foi muito boa, Maria Matos, fazendo um comentário, tá? Bendito Grão, empresa, Regiane Conserva. E a Olinda, Bispo, o Senhor está melhor? Obrigado, Olinda, pela preocupação. Estamos sim, tá? Estamos na fé. E a Rosimar, dizendo, Bispo, o Senhor é uma bênção de Deus. Obrigado, Rosimar. Você também é bênção, tá? Muito bem. Marcou fisioterapia, mecânico das panelas. Tá certo. Eita glória. Ida Maria. Eu estava trabalhando, né? E assisti esse milagre maravilhoso. Hoje foi assim uma unção muito poderosa. Bispo, já tomou café? Vai te ajudar. Ai, gente, vocês são uma benção, Denilza. Bom, eu não tomei café não, gente. Tô tomando um suquinho de limão, né? Suco de limão, muito bom. Eu comprei ali no mercado, limão siciliano. Legal, gostoso. Você quer? Vou mandar um pouquinho para você por WhatsApp. Eu vou ministrar a mensagem agora, gente. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, tá? Muito mesmo. Bispo Luciano, foi culto abençoado, muitos milagres. Maria José de Jesus dos Santos. Foi, Maria? Glória a Deus, né? Realmente foi uma benção. Domingo, vocês vão ver o que vai acontecer. Tá? Maria José, sou da UDP. Glória a Deus. Cadê? Deixa eu ver. A Denilza e Teovina. Boa noite, homem de Deus. Boa noite, Teovina. A Elisete dizendo, Elisete, eu amo esta obra. E também aqui, ó, a Edileuza na Bahia, interior da Bahia. Amém. Boa noite, Bispo Luciano. Deus abençoe o Senhor, toda a família. Manda um Deus proverá. Maria Raimunda. Tá bom, também Bahia. Na fé, Bahia tá na fé. Eusete. Boa noite, Bispo Luciano. Boa noite, Eusete. Peço oração pelas minhas filhas, Cíntia e Luana. Amém. Tá bom. E aqui também tá a Marilza Mariano. Eu te assisto todos os dias.
Estou sempre na fé, orando pela minha família. Tá bom, Marilza? É isso aí. Adelina Borges, tá? Glória a Deus por isso, bispo, e por aí vai. Eu vou agora ministrar a palavra, tá? E Deus ele vai falar com a gente. Eu tô com os olhos ardendo. Livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Moro no bairro do Bom Retiro, São Paulo, capital. É a Maria Tereza. Deixa eu ver. Tá. Maria Tereza Santos. Seja bem-vinda, Maria. Espero você domingo, tá? Na nossa sede, 6:30 da manhã para a unção do abraço. Traz as toalhas. Vai ser bênção de Deus, tá? Edinalva Gomes. Aviãozinho. Significa o quê? Estou vindo para São Paulo para essa Santa Ceia. Venha na fé, porque Deus vai abençoar. Tá bom? Alba Agra Fernandes. Boa noite, meu bispo amado. Graça e paz. Graça e paz, Alba. Que Deus te abençoe. Tá bom? Rodrigo Santos terminou o tratamento. Graças a Deus. Tá? Maria Tereza Santos também. Na fé. Queridos, vamos prestar atenção agora na mensagem. Tá? A Marisa Anjos falou muito forte a palavra de hoje. A pregada no culto deve ser, né? Está comentando isso. Muito bem. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu quero muito que você, sabe, pare para refletir. Evite fazer qualquer comentário agora, como pedido de oração, mas se comentar, comente sobre a palavra, tá? É tão bom, né, Deus falar toda noite com a gente poder orar e termos esse momento juntos, né? Bispo, o senhor veio na Bahia antes de encerrar o ano? Maria Raimunda. Boa pergunta, Maria. Não sei, Deus proverá. Deus poderoso, fala conosco. Usa o pregador e nos edifica, nos converte ainda mais, nos aproxime do Senhor, nos instrua, nos alimente, nos fortaleça. Usa o pregador e glorifica o teu nome com esta palavra. Digam amém. Muito bem. Eu vou deixar escrito aqui, tá? Livro de Jó. Deixa eu atualizar aqui. Jó capítulo 1, a partir do versículo 17. Muito bem. Jó, capítulo 1, a partir do versículo 17.
Presta atenção. Hoje eu quero trazer o seguinte assunto. Como você se comporta nos momentos? Eu não estou falando diante dos homens, estou falando de se comporta diante de Deus. Nos momentos ruins. Porque geralmente sabemos como nos comportamos nos momentos bons. Mas como você se comporta diante de Deus nos momentos que não são bons? Esse é o momento principal. O comportamento nos momentos bons, amém. Mas o que define você para Deus é como você se comporta nos maus momentos. Nos momentos mais difíceis da sua vida. É isso que vai definir você. Porque no momento bom, Paula Francisco, em Angola, são 00:30. Amém. Deus abençoe. Beijo para Angola, tá? Amém. Como você se comporta nos momentos ruins? Porque nos bons é quase que todo mundo igual diante de Deus. Mas a vida, ela não é só de momentos bons. Existem aqueles momentos que não são bons, não são legais. A gente sente, a gente sofre, a gente sente a dor, a gente chora, a gente amarga, né? Então, a questão é a seguinte: quem você é nesse momento diante de Deus que não é bom? Quando as coisas apertam, quando as respostas não vêm, quando os problemas surgem, quando as lutas aumentam, quando a situação fica difícil, quando as portas se fecham, quando a dor aparece, quando as coisas não acontecem como você planeja, quando as perseguições surgem, quando você não vê ninguém do seu lado, aí quem é você nessa hora diante de Deus? Você está refletindo? Você está pensando? Há muitas pessoas que, quando o vento muda e o momento na sua carreira da fé não é o melhor, então ela se mostra uma pessoa que alguns poderiam dizer irreconhecíveis. Ela se mostra uma pessoa com um comportamento que
entristece a Deus, entristece o Espírito Santo. Não sei se você entende o que eu estou falando. Quem você é, quem você mostra ser, quando os momentos da sua vida não são bons. A Bíblia diz o seguinte: Jó estava vivendo um momento muito bom. Saúde, prosperidade, a família estava indo bem, as coisas estavam andando muito. Mas, de repente, passou um vento, e esse vento trouxe uma mudança radical na vida do Jó. E não era um vento bom. As coisas começaram a mudar de repente. Hoje nós estamos falando, gente, de sermos de Deus de verdade. Porque a pessoa que ela é de Deus de verdade, nos momentos mais difíceis, ela consegue permanecer com o mesmo caráter, com o mesmo espírito, com a mesma visão, com o mesmo temor. Compreende? E assim estava o Jó vivendo. Tudo em paz. Mas as coisas mudaram. E uma pessoa de Deus, ela tem que estar preparada para os momentos em que as coisas mudam. Não existe esse negócio de achar que a sua vida, a sua carreira da fé, ela será só uma subida, onde tudo vai bem. Isso acontecerá, lógico, por um tempo. Mas, às vezes, o próprio Deus permite algumas mudanças. E Deus permitiu essa mudança para Jó. Diz o texto, versículo, vamos falar do versículo 15, né? De repente, aliás, versículo 14. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada, e só eu escapei para trazer as notícias, né? Ou a nova. Jó começa perdendo os seus empregados, funcionários. Começa perdendo as pessoas que trabalhavam com ele. E segundo 16, falava ele ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer
a notícia. Jó perde os empregados e daqui a pouco Jó perde as ovelhas. Uma onda de perdas começou a vir. Um dos maiores erros que a gente pode cometer, e que os amigos de Jó cometeram, é achar que se uma fase dessa vier, ela vem por castigo, ou porque a pessoa deixou de ser de Deus, ou porque ela está em pecado, alguma coisa do gênero. E às vezes não são pessoas que pensam, às vezes até você mesmo. A primeira pergunta é: o que eu fiz de errado? E aí é que está. A questão não está no que você fez de errado ou deixou de fazer. A questão está em que nós temos que mostrar quem somos diante de Deus e para Deus em toda e em qualquer circunstância. E como você vai mostrar quem você é e o que você é para Deus se essa circunstância difícil, amarga, ela não vier sobre você? Senão eu só tenho como ser fiel na felicidade, na alegria, na prosperidade, na saúde. Mas será que eu posso ser fiel na dor? Na hora da perda? Será que eu posso ser fiel a Deus na sensação de abandono? Nos momentos mais difíceis? Quem é você nessa hora? O versículo 17 diz: falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos. Já tinha perdido os empregados, já tinha perdido as ovelhas, e agora ele perde os camelos. Os levaram e mataram aos servos ao fio da espada, e só eu escapei para te dar a notícia. Mais uma perda. E também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo, bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. E só eu escapei de te dar a notícia. Agora ele perde os filhos. Você está entendendo isso aqui? E no versículo 20, após a morte dos filhos, Jó, ele percebe que ele, de repente, estava perdendo tudo. E imagine você os comentários. O que as pessoas não estavam falando acerca de Jó,
acerca da viravolta que deu a vida dele, acerca das perdas, acerca da situação que ele estava passando. Não pense você que não tinha esse tipo de observação e comentário, porque tem até hoje, por exemplo. Deixa qualquer coisa acontecer com você que as pessoas comentam. E elas fazem suas deduções. Elas agem com seus achismos. Isso está acontecendo, eu acho que é por causa disso, eu acho que é por causa daquilo. Elas vão dando seus pitacos e vai criando aquele burburinho que incomoda. Sabe, quando você passa e percebe as pessoas cochichando, falando, isso tudo acontecia com ele. Então, como se não bastasse ele perdendo tudo, a vida mudando do avesso, ele também tinha que saber lidar com as pessoas em volta que comentavam acerca do que elas achavam pelo motivo qual ele estava passando tudo aquilo. No fundo, ninguém sabia de nada, mas todo mundo achava qualquer coisa, achava tudo. Todos tinham suas deduções. Isso acontece até hoje. Mas ali tinha algo muito poderoso. Quando a gente fala de amar a Deus, isso não pode ser só palavras. De jeito nenhum. Isso precisa ser uma prática, uma demonstração, e isso só vai acontecer vivendo situações parecidas, mudanças, transformações que não são as desejáveis. E Jó, passando por tudo isso, diz o versículo 20, presta atenção. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e chorou. Amém? Não. E adorou. Então observa que ele rasga, há uma revolta, né? Ele se põe diante de Deus, mas ele se curva em estado de humilhação, mas não reclama, não murmura, não blasfema, não xinga, não fala mal, não diz, vou sair da igreja, vou largar tudo. Não. Vou parar de dar o meu dízimo, vou parar de ofertar, vou largar esta igreja, não acredito em mais nada. Não foram essas palavras. A Bíblia diz que ele adorou. Deu para entender? Adorou. E aí? O que você faz? Você também adora? Mesmo no momento difícil? Ou você chora, reclama, murmura, desanima, diz que vai parar de ir à igreja, que não vai mais devolver o seu dízimo, não vai mais ofertar. Você diz que não vai orar mais. Como é que você se comporta? O comportamento que você tem, que nós temos, nesse momento difícil,
é que vai definir o futuro brilhante que podemos ter diante de Deus. Ou se não vamos ter futuro com Deus. O comportamento, a maneira que você se comporta, que você age nessa hora onde todo mundo vai te abandonar, onde todo mundo vai esquecer de você, onde todo mundo vai te julgar, onde todo mundo vai jogar pedra, vai se aproveitar do teu momento, onde todo mundo vai tripudiar em cima de você, onde todo mundo vai debochar de você, vai desacreditar de você, vai te chamar de tudo que é nome que você possa imaginar por conta da tua situação. Vai duvidar de você ser de Deus ou não. Se fosse de Deus, não estava passando por isso. Se fosse de Deus, não estava aí vivendo isso. Se fosse de Deus, não estava assim. Se fosse de Deus, não estava assado. Nessas horas que você vive tudo isso, o teu comportamento vai dizer como vai ser o seu futuro nas mãos de Deus. Aqui, Jó estava definindo como seria o futuro dele, diante ou nas mãos de Deus. Então, essa hora parece uma hora ruim, e é ruim. Parece uma hora, sabe, dolorosa, e é dolorosa. Penosa, e é penosa. É fato isso. Mas é a melhor fase para você definir o seu futuro nas mãos de Deus. Porque é daí que vai ser extraído. É daí que vai ser tirado os homens, as mulheres que Deus vai fazer brilhar. Ou que vai morrer apagado em meio a seu comportamento de ingratidão e rebeldia por estar vivendo um momento difícil. Por ter desistido da fé, da fidelidade, da oração, de bons olhos, de um coração puro. É difícil, às vezes, entender. Mas essa fase, embora pareça a pior, ela é a melhor. A fase difícil, embora pareça a pior fase, ela é a melhor fase, porque dali serão separados o joio e o trigo. Os que são de verdade e os que são de mentira. Os que realmente amam e os que só dizem que amam. Os que são da fé e os que são da empolgação. Está entendendo o que eu estou falando? Ô, Vicentina, este limão siciliano, para mim, é o melhor em Minas Gerais. Escuta isso aqui. Versículo 20. Agora, versículo 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em outras palavras, ele disse assim: quando eu cheguei, eu não tinha nada e Deus me deu tudo, e se Deus agora quiser tirar tudo, ele tira. Mas eu continuo sendo de Deus.
Compreende? E o mais importante deste texto é essa frase que você vai ouvir agora. Versículo 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que coisa poderosa. Ou seja, em tudo isso que estava acontecendo, Jó não pecou. E nem disse a culpa é de Deus, Deus não é comigo. Não. Ele ficou simplesmente dizendo: se um dia Deus me deu, Deus também pode tirar. Eu vou adorar Ele tendo tudo, eu vou adorar Ele não tendo nada. Eu vou servir a Ele ganhando, eu vou servir a Ele perdendo. Eu vou amá-lo me fazendo vencer ou não me fazendo vencer. Sabe? Esse era o Jó. Ali, aqui, nessas palavras, ainda no capítulo 1 de Jó, ele trava ali, ele marca ali, ele define ali o futuro glorioso dele. O futuro 2 vezes mais abençoado do que ele era. Essas palavras revelaram quem Jó era. O diabo ele apostava que quando ele passasse pelo vale da sombra da morte, ele ia blasfemar, se levantar contra Deus, perder a fé, desistir, deixar de crer, parar de buscar, ficar, o que eu fiz? Por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Ele não atribuiu isso a Deus. Então, mais do que qualquer coisa, sim, gente, que você queira diante de Deus, você deve se preocupar em mostrar para Deus quem você é com Ele quando esses momentos eles vierem, porque vêm. Porque eles acontecem. E alguns, nessa hora, fazem o diabo falar uma verdade, embora ele seja o pai da mentira. Porque o diabo a todo tempo ele vai dizer sobre você, sobre mim, sobre Jó, como falou. Deixa passar uma luta. Deixa enfrentar um vale. Deixa passar uma escassez. Deixa viver um momento de vergonha. Deixa perder isso ou aquilo. E o Senhor vai ver quem a Dirce é, quem a Maria Santos é, quem o Rodrigues é, quem a Benta Palhano é. É isso. Deixa passar por uma prova daquelas aonde todo mundo vai se levantar contra ou desaparecer. Deixa que o Senhor vai ver quem o Cassinho é. Você vai ver quem o Pedro é. Você vai ver quem a Vanderleia é.
quem a Maria José é? Ou você acha que o diabo só falou isso acerca de Jó? Porque ele diz aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Versículo 11. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo que tem, quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está no teu poder. Pode tirar. Somente contra ele não estendas as mãos, só não mata ele, só não tira a vida dele. Isso aí eu não permito. Satanás saiu da presença de Deus. Então, queridos, isso vai acontecer. Em algum momento o diabo vai dizer assim, olha lá, ó, fulano está feliz, dizendo que te ama. Tira, deixa eu soprar um vento contrário para você ver quem ela é. Se te ama mesmo, se ele te ama. Está devolvendo dízimo, porque o senhor está prosperando. Deixa ficar apertado para ver se ela no primeiro dia não diz que não dá para devolver mais porque apertou. Está adorando, está indo para a igreja, porque o senhor está atendendo. Para de atender para ver se continua. Para de responder para ver se permanece. Você acha que o diabo não vai falar isso de mim, de você, da gente? É claro que vai. É claro que vai. E aí, nessa hora, você vai mostrar. Rodrigues está dizendo, é bom ouvir a palavra da Bíblia, acalma a nossa vida e traz paz no coração. Amém. Amém. Traz a reflexão. Então, queridos, Deus ele não vai te conhecer quando você precisa dele. Ele vai te conhecer quando ele precisar de você. Escreve o que eu estou te falando. Deus não vai te conhecer quando você precisa dele. Deus ele vai te conhecer quando ele precisar de você. Deus não vai te conhecer, embora ele já nos conheça, quando ele está dando tudo que você quer e fazendo o teu sorriso ser constante, a sua alegria ser constante. As pessoas elas precisam olhar para a gente e nos conhecer em diversas situações. As pessoas precisam olhar para você e conhecer o Luciano, conhecer a Ida Maria, a Maria Santos, a Ângela, sabe? Nos momentos bons e dizer, olha, como ela ama a Deus, como ele serve a Deus com amor, com carinho, como eles são dedicados ao Senhor. Legal. As pessoas precisam ver isso.
Mas essas mesmas pessoas, elas precisam ver isso quando a coisa aperta. Quando o calo, ele dói. Quando a tempestade chega e a fase é aquela que dá vontade de morrer, sabe? Mas essas pessoas vão ver e vão dizer, uma coisa eu vou te falar. Podem falar o que quiser. Mas eu vi ela no momento mais difícil e mesmo assim continuou na fé, adorando a Deus, buscando a Deus, servindo a Deus, sendo fiel a Deus, e está aí, e venceu. Porque foi isso que aconteceu com Jó. Os amigos de Jó viram o Jó rico, feliz com a família, servindo a Deus. Mas os mesmos amigos também viram Jó perder até a família, mas também viram Jó servindo a Deus. Então eles puderam ver que o Jó, seja no momento bom e no momento ruim, péssimo, podemos dizer assim, era o mesmo adorador, era o mesmo servo, era o mesmo homem que amava Deus e o buscava. Você entende isso? Às vezes, quando eu converso com pastores, né, homens de Deus, e eu tenho a oportunidade de falar coisas do gênero, do tipo, eu falo, nós vamos observar você, pastor, bispo, seja lá quem você seja. Que pastor você é, que homem de Deus você é, nas diversas fases do seu ministério. Vai ter momentos que o seu ministério ele vai estar de vento em popa, uma coisa maravilhosa. Sua igreja crescendo, arrebentando. Seu ministério prosperando. Você numa ótima cidade, num bom lugar, com conforto para você, para sua família, pregar, viver, para os filhos. Maravilha. E você vai estar feliz naquele lugar. Você vai estar ali dizendo, Deus conta comigo e tal, vou dar minha vida aqui. Legal, maravilhoso. Mas você também vai ser observado naquele momento em que o teu ministério mudar do avesso. Onde você pode perder aquela igreja, perder tudo. Ir para um lugar que você nunca quis ir na sua vida. Passar por privações, passar por situações difíceis. Pastor. E você vai ser visto ali. Mas vão ter pessoas que vão dizer assim, eu vi esse pastor no melhor momento do ministério dele. Homem de Deus. Essas mesmas pessoas também no futuro vão dizer, eu também vi esse pastor no pior momento, eu vi esse pastor na lona, eu vi esse pastor gemendo, eu vi esse pastor passando por humilhação, eu vi esse pastor passando por dificuldade, eu vi esse pastor perdendo tudo, eu vi esse pastor, mas mesmo assim ele não mudou. O mesmo que era para servir quando tudo estava maravilhoso, era o mesmo que era para servir quando ele estava
passando o pior momento da sua vida ministerial. E tudo isso com a permissão de Deus. Sabe para quê? Para lá na frente, Deus te honrar em dobro. Lá na frente, Deus poder dizer assim: eu não te falei, Satanás, que ele me serviria com a mesma dedicação, com o mesmo coração, com a mesma fé, tanto tendo tudo ou não tendo nada? Olha aí, ó. Então agora contempla o que eu vou dar a ele e não a você. Contempla o que eu vou dar a ela e não a você. E o diabo vai ser obrigado a ver, sem poder tocar em nada, a exaltação de Deus sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque você, no momento difícil, não mudou. Continuou adorando. Continuou servindo. Mesmo debaixo de escárnio, mesmo debaixo de deboche, mesmo debaixo de pessoas que desacreditaram de você, no momento que você estava passando pela sua dificuldade. Jó, ele mais tarde veio a viver tudo em dobro. Então, queridos, que esta palavra ela consegue permanecer e causar e dar frutos, né, no seu coração. Porque tu não é conhecido quando tá bom. Você é conhecido quando tá ruim. Pode ter certeza. E aí, isso não tem nada a ver só com o pastor. Aí é com todos que dizem que amam a Deus. Então, ser de Deus e amar a Deus vai depender de como você se comporta e de quem você mostra ser nos momentos mais difíceis que você possa viver na sua vida. Muitos abandonam, muitos largam de mão, muitos desistem, muitos reclamam, murmuram e se revelam nas piores pessoas que você possa imaginar nos momentos difíceis. Israel, ou melhor, os hebreus que saíram do Egito, eles não foram conhecidos na saída do Egito. A saída do Egito foi festa. Estamos saindo do Egito e era cantoria, era alegria. Estamos indo para uma terra que manda leite e mel. Maravilha. Parecia que todo aquele povo era o povo mais fiel da terra. Mas Deus disse assim: bom, vai chegar o período do deserto. E lá que eu vou conhecer esse povo de verdade. Tu vai ser conhecido de verdade, minha irmã, meu irmão. É no período do deserto. Como diz o ditado, onde o filho chora e o pai não vê. Não é a mãe não, e o pai não vê. É onde parece que Deus abandonou você. É onde parece que você está sozinho, sozinha. Aonde parece que a vaca foi pro brejo. Parece. E ali no deserto, quando veio o deserto, aquele povo começou a murmurar, reclamar, se levantou contra Moisés com rebeldia e começou a dizer que era melhor ter voltado para o Egito, ter ficado onde estava. Vixe!
Era melhor não ter saído de lá. Olha as palavras que aquele povo disse quando veio o deserto. Aí Deus ele falou assim, tá bom. Então tem uma coisa para dizer para vocês. Avisa que vocês todos, eles todos vão morrer aí nesse deserto. Nenhum deles, Deus falou, nenhum deles vão entrar na terra prometida. Só um. Aliás, só dois. Josué e Caleb. E os filhos deles. Agora, essa turma aí, esquece. Eles foram conhecidos no deserto. Então, no momento bom, todo mundo, a princípio, é de Deus. Todo mundo é da fé. Todo mundo é fiel. Mas quem você é? Se você acha que Deus não vai te levar no deserto, ele vai. Levou o filho dele, não vai levar você? Não vai me levar. Se a Bíblia diz que ele levou Jesus no deserto, não vai levar a mim e a você? Todos são levados lá, cedo ou tarde. Mas são. De forma coletiva ou individual. E ali você vai mostrar quem você é. E dependendo do que você mostrar, você sai dali, meu irmão, para uma bênção que todo mundo vai ter que ver. Todo mundo. Todo mundo. Então, mostre-se de Deus nas fases da sua vida. E não peque contra Deus nesta hora, reclamando nem murmurando. Amém. Toma essa palavra, pensa, reflete. Talvez você esteja vivendo esse momento e já estava caminhando para murmurar, para reclamar, para querer desistir, para querer largar, para parar. Sabe? Já estava indo já. Opa! Dá uma paradinha e fala, não, está amarrado. Espera aí. Se eu sei adorar quando as coisas estão bem, eu também vou adorar quando as coisas não estiverem. Espero que Deus tenha falado com você. Amém. Você não é conhecido quando você precisa de Deus. Você é conhecido principalmente quando Deus precisa de você. Quando nós precisamos de Deus, nós queremos que Deus faça tudo por nós. Mas quando Deus precisa de você, você é capaz de fazer tudo por Deus? Ou vai ser aquele que diz assim, ah, Deus, se eu pudesse, ah, Deus, se eu conseguisse, ah, Deus, se, ah, Deus, se, ah, Deus, se. Entendeu? Receba essa palavra e mostre para o diabo que ele está enganado. Que se Deus tirar tudo de você, você permanece sendo fiel a Deus. Amém? Na verdade, se Deus permitir que ele tire. Nós vamos orar agora.
E se por acaso você chegou a reclamar, murmurar e até desistir, dá tempo de você se refazer e falar: Deus me perdoa. Eu vou continuar na fé. Deus vai te perdoar e você vai continuar. Ainda dá tempo. Amém? Nós vamos orar. E Deus vai trazer a resposta que você precisa. Eu não tenho dúvida disso. Hoje eu quero te fazer uma pergunta além de tudo. Você gosta deste programa que nós realizamos na televisão às 6 da manhã? A oração da janela? Responda para mim com 2 palavras, sim ou não. Responda. Sim ou não? Só me diga se sim, é sim. Você acha que esse programa ele é necessário para as pessoas? Só diga se sim, sim, se não, não. Maris, sim. Marta, sim. Maria, sim. Nós, sim. Adelina, amo, sim. Maria da Silva, sim. Tudo bem? Maria Santos, sim. Jesus maravilhoso, sim. Dilmair, sim. Edilane, sim. Alba, sim. Muito bem. Josefa, Salomão, sim. Tá bom. Então, se você acha que sim, tenha certeza que sim, Deus ele vai agora precisar de você. Amém? Por quê, bispo? Porque, como eu já disse para vocês, esse programa, para ele estar no ar, eu preciso pagar R$ 5.000 por dia. Que isso, bispo? É. R$ 5.000 por dia. Senão, no outro dia ele não está no ar. E chegou o momento que não é você que vai precisar agora de Deus. É Deus que vai precisar de você. Porque amanhã, se até ao meio-dia eu não fizer um pagamento de R$ 20.000, o programa, na quinta-feira, já não estará no ar. Deus quer que ele esteja no ar.
E agora Deus vai precisar de você. Para esse programa estar no ar, preste atenção. Agora Deus está precisando de. Não sou eu que estou precisando, não, porque o programa eu faço. Mas quem opera nele é Deus. Então ele não é meu. E quando o milagre acontece, a glória não é minha, é de Deus. E ele não acontece para mim exatamente, ele acontece para mim, mas muito mais para você, para sua família e para as pessoas que precisam, que estão nas mãos do inimigo. Então, até amanhã. Na verdade, eu fui desafiado, né? Sobre amanhã não conseguir fazer esse pagamento. Alguém me disse assim: você não vai conseguir pagar. Eu falei: você pode desafiar o diabo, mas não desafia a fé de um homem de Deus e de um povo que é de Deus. Eu jurei que hoje 200 pessoas iam me ajudar. Não é até amanhã meio-dia, não. Ia me ajudar com R$100 até hoje, meia-noite. E nós íamos ter os 20 mil. Eu jurei. Porque essa glória não é para mim. E agora eu vou precisar que você pegue um cartão, que você pegue um valor, não sei, Pix, que seja. E das 300 e poucas pessoas que estão conosco, pelo menos 200. Se não as próprias 300, mas pelo menos 200 agora. Sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda. Dizer assim: Deus, o Senhor vai contar comigo agora. E vai dizer assim: e eu não... Se o Senhor quiser me abençoar, o Senhor me abençoe. Mas isso aqui não é pela bênção, é pela honra. De saber que se o Senhor conta comigo, eu vou provar que o Senhor pode contar comigo. Porque não vai sair do anão. Se depender de mim para esses 20 mil chegar, ele vai chegar agora. Nem que eu tenha que pedir alguém, e amanhã e depois entregar, depois dar. Nem que eu peça para alguém fazer. Mas o Senhor vai ver que o Senhor pode contar comigo. Olhe bem para mim. Chegou a hora da gente não só falar, mas da gente mostrar. E não é aquela coisa de, se eu tivesse, se eu pudesse, não. Nós podemos e vamos conseguir. Então agora, você pode fazer agora, não espera nem acabar. Não peça nada. Fala assim: Deus, eu vou fazer essa oferta, mas eu quero isso aqui. Não peça. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender se você fizer conforme eu estou falando. 200 pessoas agora vão pegar uma oferta de R$100 e você vai fazer esse Pix agora. E até meia-noite eu vou apresentar essa oferta diante de Deus e vou dizer: está aqui, Deus. Só não esqueça desses que o Senhor é testemunha, que quando o Senhor chamou, não olhou nem para a direita nem para a esquerda. E Deus não vai esquecer. Então pegue agora na sua mão o seu cartão. 200 pessoas, vai lá, pega na sua carteira. Se você tem fé para... Eu não tenho, mas vou pedir aqui o meu esposo, minha esposa, meu filho, alguém. Mas não vai ser uma, nem duas, nem 10, nem 20, nem 30, nem 50, nem 100. Serão as 200 pessoas, bispo.
Pegue agora na sua mão e ore assim comigo. Meu Deus, todos os dias eu preciso do Senhor e te peço coisas para minha vida. Mas hoje eu estou percebendo, estou vendo que é o Senhor que está precisando de mim. E esses R$100, ou 1.000, que seja, ou 500, ou 5, ou 10 mil, não sei quanto, nunca pagará o que o Senhor tem feito por mim todo santo dia. Então eu não vou fugir da responsabilidade. Diga, se o Senhor está contando comigo, para mim é um privilégio. E eu não vou olhar nem para a direita, nem para a esquerda, vai ser agora. Satanás será envergonhado. E se ele diz para o Senhor, peça a eles e veja se eles vão fazer. E você vai ver que não vai. Então, Satanás ele vai engolir as suas palavras agora. Porque, ainda que seja a minha última nota, eu vou fazer. E o teu nome será glorificado neste programa como nunca antes. Diga para Deus, Senhor, recebe. E não precisa fazer nada, a não ser que o Senhor queira em favor da minha vida. Mas eis-me aqui. Deus proverá. Amém. Pix2 @ iudp.org.br Pix3 iudp@gmail.com. Se for a conta, tá aí. Nesse momento, espiritualmente, tem um espírito maligno dizendo: peça, e você verá se eles vão se esforçar para fazer. Você vai conhecer muitas pessoas agora. E Deus, ele já declarou. Então, será pedido. E nós temos a chance. Não é para você pedir bênção, pedir nada. Deus vai te surpreender, vai depender de você. Mas são 200 pessoas. Nessa hora, muita gente, vai embora. Mas muitos também dizem, eis-me aqui. E até meia-noite eu vou apresentar essa oferta a Deus. O comprovante vai chegar aqui no telefone. Eu vou apresentar ao Senhor e você manda pelo WhatsApp. 972-45-3151. Depende de você. Bispo, já gastei muito dinheiro com muitas coisas. Todo dia, toda hora. E agora eu vou atender o chamado. Usa a fé. As pessoas estão fazendo. Aqui, As pessoas estão fazendo. Quem acabou de fazer, esse instante, aqui, chegando aqui o comprovante. São 200. Você vai ver se não vai valer a pena. Valeu a pena para o Jó. Não é quando a gente precisa, é quando Deus precisa. E agora Deus está precisando.
Tem pessoas agora pegando 20 mil reais, uma pessoa só, comprando tudinho de droga. Deus está chamando 200 para fazer 100 reais cada um. Nesse exato momento tem alguém pegando 20 mil reais e gastando tudo no jogo e perdendo. Deus, ele agora está olhando para o teu coração e para a tua atitude. E tu vai ver que não se perde nada. Está aqui, ó. José Cordeiro Filho acabou de fazer. Antônio R. Moreira Alves acabou de fazer. O José ofertou 300 reais. Adelina Borges dos Santos acabou de fazer. Maria Dolores da Silva acabou de fazer. Contando, estamos falando de 4 pessoas perto de 200. Falta muito. Mas agora está contigo. Todos ouviram. E todos foram chamados. Eu só vou te dizer uma coisa que eu costumo dizer. Se tu não medir esforços para ajudar, tu não ajudou o Luciano. Tu ajudou a Deus. E tu vai ver o quanto vale a pena ajudar a Deus. Embora Deus não precise de ajuda. Mas nesse caso, você tem o privilégio e a oportunidade de ajudar. Esse 100 reais não vai ser nada perto da gratidão que Deus vai mostrar por fazer permanecer um programa que ele manifesta um poder para abençoar tanta gente. Deus podia levantar um homem, se ele quisesse, para pagar o programa um mês inteirinho. Mas ele estende essa oportunidade a você. Satanás, ele vai se enganar. Depois tu me conta. Vai estar aqui nas nossas mãos. E à medida que chegar, eu vou apresentar diante de Deus. Eu falei, Deus, esses 20 mil, essas 200 pessoas não vão ajudar até amanhã. Para vergonha de Satanás vai ser até hoje, meia-noite. Do período que eu acabar até em diante. Você pode... Eu vou dar 50, bicho, vou pedir para o meu filho dar mais 50 e ajudar. Eu vou dar 50, eu vou ligar para uma irmã minha agora, na fé. Eu vou falar para ela ajudar também. Até de outro ministério, mas vai ajudar. E Deus proverá. Amém? E 6 horas nós vamos estar na oração da janela. Contando a vitória. O chamado foi feito. E agora você diz para Deus se Ele pode contar contigo ou não. Estende a tua mão. Fecha os olhos. Só recebe essas 2 palavras. Deus proverá. Diga eu recebo. Amém. Toma posse. À medida que chegar, eu vou apresentar o seu nome a Deus. E você que está participando do propósito do movimento das águas, seja fiel. Tá bom? A palavra foi dada, guarde ela no coração e pratique. Deus abençoe.